Bom dia, gente. Vamos lá, gente. Seguinte, na semana passada, a gente terminou de falar sobre iluminismo, né? A gente trabalhou com iluminismo. E aí hoje a gente vai falar sobre iluminismo ainda, né? Mas fazer alguns exercícios, tá bom? Eu não cheguei a corrigir com vocês os exercícios que eu já tinha passado nas 2 semanas anteriores. Mas aí, para essa semana, né, eu preferi corrigir os exercícios que eu estou passando, né, que vocês receberam ontem ou anteontem, não sei ao certo, tá? Mas aí a gente vai fazer aqui os exercícios dessa semana. E aí, qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só vocês irem jogando no chat, tá? Não tem problema algum, beleza? Então vamos lá, gente, para a gente não perder muito tempo, tá? A nossa primeira questão, lembrando, é tudo sobre iluminismo. Porém, essas questões basicamente são sobre alguns pensadores específicos, tá, do iluminismo em si, tá? E aí vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: observe as 2 afirmações de Montesquieu a respeito da escravidão, tá? Aí vem e fala aqui que a escravidão não é boa por natureza. Primeiro, vocês estão conseguindo ver os exercícios aí? Beleza, então. A escravidão não é boa por natureza. Não é útil nem ao senhor, nem ao escravo. A este, porque nada pode fazer por virtude. Aquele, porque contrai com seus escravos toda sorte de mau hábitos e se acostuma insensivelmente a faltar contra todas as virtudes morais. Torna-se orgulhoso, brusco, duro, colérico, voluptuoso e cruel. Se eu tivesse que defender o direito que tivemos de tornar escravos os negros, eis o que eu diria: tendo os povos da Europa exterminados da América, tiveram que escravizá-los da África, para utilizá-los para abrir tantas terras. O açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta que o produz, tá? Então, vamos lá, o seguinte, como eu falei com vocês na aula anterior, tá? O Montesquieu, ele é um cara que ele é um crítico à escravidão, tá? Então, só para a gente deixar claro, nesse texto aqui, tá? Ele não está fazendo uma defesa da escravidão em si, tá? Ele não está fazendo. Ele está fazendo uma análise e dentro dessa análise, essa análise é uma análise mais crítica, né? Para questionar de fato a escravidão. Então, ele faz, né, uma análise no primeiro parágrafo, né, sobre como a escravidão funciona, e no segundo, tá, ele vai chegar e vai colocar para a gente, né, como que ele utilizaria, como ele faria um discurso, tá, para legitimar a ideia da escravidão existente na sociedade daquela época. E aí, com base nos textos,
podemos afirmar, tá? Com base nos textos, podemos afirmar que, para Montesquieu, aí vem a opção A. O preconceito racial foi contido pela moral religiosa. Assim, o texto está dizendo, né, que nada conteve, né, a ideia do preconceito racial, a ideia da escravidão. Então, essa aí já não pode ser a resposta para a gente. A B fala o seguinte: a política econômica e a moral justificaram a escravidão. Tá? Essa, né, dá um pouquinho para a gente entender mais ou menos essa ideia. Vamos lá. C. A escravidão era indefensável de um ponto de vista econômico. Se a gente olhar o texto que o Montesquieu está colocando ali, ele em nenhum momento fala isso. Pelo contrário, né? Ele está falando ali um argumento que, né, de certa forma, justificaria, né, a escravidão. Lembrando que, mais uma vez, quando ele está falando que justificaria, tá, ele não está colocando de que ele concorda com essa ideia. Aí vem a D. O convívio com os europeus foi benéfico para os escravos africanos. Não tem nada naquela passagem, né, que vá colocar essa ideia para a gente. E aí vem a E. O fundamento moral do direito pode submeter-se às razões econômicas. Tá? Então, como eu falei aqui com vocês, a B, né, a gente poderia pensar, né, alguma coisa em relação a ela. Tá? Porém, a resposta correta dessa aí, para a gente, é a letra E. O fundamento moral do direito pode submeter-se às razões econômicas. E aí, vamos lá. Por que é a E e não a B? A B fala o seguinte: a política econômica e a moral justificaram a escravidão. Quando ele coloca a política econômica, e a moral justificaram a escravidão, ele está colocando que já existia uma moral, né, que existia uma moral pré-existente, obviamente, né, anterior a todo esse modelo, que, querendo ou não, levaria à escravidão em algum momento. E, na realidade, isso nunca existiu. Tá? Então, ele está colocando que já tinham coisas que automaticamente poderiam justificar a escravidão, como é a ideia da política econômica e da questão da moral. O que, na realidade, não é. Por quê? A questão moral, tá? A questão de toda uma moralidade da sociedade, em nenhum momento levava para a gente, tá? Ou levava para a sociedade como um todo, né, uma justificativa para eles realizarem, para eles fazerem a escravidão. Então, em nenhum momento a moral tinha isso. Só que é o que ele começou a colocar. Para tentar, né, justificar a ideia da escravidão, a política econômica, tá? Ou seja, a questão econômica, as motivações econômicas, né, transformaram, né, ou seja, subjugaram, vamos dizer assim, tá, o fundamento moral do direito. Ou seja, toda aquela questão moral do direito, toda aquela questão de justiça, ela foi submetida às vontades econômicas, a uma política econômica. Então, a economia, ela submeteu a moral e aí transformou esse direito, essa moral do direito, para legitimar a ideia da escravidão. Tá? Então, não era uma relação, né, de igualdade que levou, né, as justificativas em relação à escravidão. Não. Ou havia uma razão econômica por trás que subjugou a questão da moral e, a partir, né, dessa prática, né, levou-se a uma justificativa da escravidão. Beleza? Deu para entender mais ou menos essa questão aqui? Né? Aqui, né, essa primeira questão não era nem tanto, né, conhecer efetivamente essa teoria do Montesquieu, essas coisas como um todo. Não era nem basicamente isso, não. Era mais uma interpretação em si, efetivamente, né? Porém, né, é uma coisa que poderia gerar, né, uma dúvida em quem estava fazendo essa questão entre a opção B, né, e a opção E em si. Beleza? Ficou alguma dúvida em relação a 1? Podemos passar para 2 ou não?
Beleza. Então, vamos lá. Aí vem a 2, né? A 2 fala o seguinte pra gente. Nas histórias da Disney, encontramos um personagem chamado Professor Pardal, que possui como companheiro um outro personagem chamado Lampadinha, um habilidoso assistente robótico. A associação entre luz e ciência não é algo recente. Dentre os gregos, vemos a ideia aparecendo no mito de Prometeu, e dentre os filósofos liberais da modernidade, encontramos os filósofos iluministas. Para Kant, um dos mais significativos pensadores desta corrente, o iluminismo ou o esclarecimento pode ser considerado, né? E aí vem lá as opções, tá? Então vamos lá falar sobre o Kant. Uma das principais obras, tá? Um dos principais pontos da teoria do Kant é a ideia sobre o que é o esclarecimento, tá? Então ele tem um texto, né, que está disponível na internet para quem quiser ler, né, para quem quiser conhecer, né, que o texto é o seguinte, o título é O que é o esclarecimento? E aí, no que é o esclarecimento, que eu acho um texto muito legal, né, o Kant ele vem e fala o seguinte para a gente, que o esclarecimento é a gente sair da nossa minoridade intelectual. Né? Ou seja, quando ele está falando para a gente que o esclarecimento é a gente sair da nossa minoridade intelectual, ele está falando que nós podemos ter conhecimento, nós podemos saber de história, nós podemos saber de filosofia, de matemática, de filosofia, de biologia, o que quer que seja, tá? Porém, para o Kant, de nada vai adiantar a gente ter todo esse conhecimento, tá? Se quando a gente for tomar ações, se quando a gente for fazer determinadas coisas, ou até mesmo quando a gente for pensar, a gente não pensar, né, por nosso, né, através, né, da nossa própria consciência, através da nossa própria mentalidade. Então, vamos supor, eu posso ir lá e tomar uma determinada ação. Só que essa ação que eu for tomar, né, eu vou tomar não porque eu entendo que aquilo ali é correto. Eu vou tomar uma ação porque tal pessoa falou aquilo ali para mim. Né? Então, eu confio naquela pessoa e aí eu faço aquela ação porque aquela pessoa, não, fazer isso é o correto. Só que, vamos supor que essa ação que eu fiz não era o correto efetivamente. Né? E aquela pessoa que me falou para fazer isso, né, ela estava nem aí para isso. O que é que eu vou chegar e vou falar? Ó, mas beleza, eu tomei essa ação aqui, né, porque tal pessoa me falou que isso era certo. Quando eu digo e falo, ó, eu fiz essa ação porque alguém me disse que era certo, eu estou tirando a responsabilidade dos meus atos, das minhas ações. E estou falando, ó, a culpa não é minha, a culpa é daquela pessoa que falou aquilo ali para mim. Então, eu tenho conhecimento? Eu tenho conhecimento. Mas eu saí da minha minoridade intelectual? Não. Porque qualquer ação que eu estou tendo, tá? Eu estou tendo e estou legitimando essa minha ação através do pensamento de outra pessoa. Né? É aquela mesma coisa, né? Que geralmente fala, se o seu amigo se tacar da ponte, você vai se tacar também? Né? E aí, beleza, você fala, não, beleza, vou. Mas se você, o que vai acontecer, quais são as consequências de você se tacar da ponte, você vai chegar e vai depois argumentar que a culpa não é tua, que a culpa é dele. Então, assim, o Kant está falando, ó, busque conhecimento, busque saber. Por quê? A partir do momento que você buscar saber, a partir do momento que você buscar conhecimento, você vai poder questionar, você vai poder pensar através da sua própria razão, através das suas próprias ideias, através da sua própria mentalidade. Então, o Kant está colocando para a gente que o cara que é esclarecido, ele não é esclarecido porque ele conhece de história, filosofia, sociologia, não. Ele é esclarecido porque ele utiliza do conhecimento que ele tem para, a partir desse conhecimento, ele tomar ações pautadas no uso da sua própria razão e não na razão de outro. Beleza? Então, o Kant ele vai falar isso para a gente. Tá? E aí, vamos lá para as opções que tem agora aqui. Né? As opções falam o seguinte... Nas histórias
A. A saída do homem das ilusões gregas. B. A descoberta da necessidade o além do homem. Não entendi. A saída do homem de sua menoridade racional. D. O fim da história. É a retomada dos valores bárbaros perdidos diante da fé cristã. Não pode ser, porque não tem nada a ver. E aí, só para a gente deixar claro, o iluminismo ele vem como um movimento que tem como grande objetivo se contrapor àqueles valores do período medieval, né? E por aí vai. E principalmente daqueles valores também marcados do absolutismo monárquico, essas coisas como um todo. Então, a E não pode ser, tá? A D, ela vem e fala do fim da história, né? Essa teoria do fim da história é uma teoria neoliberal, ou seja, uma teoria recente agora, né? De um cara chamado Fukuyama, né? E aí, essa teoria também, assim, ela está sendo bem, principalmente agora, né? Ela está sendo bem questionada, então não pode ser, né? A teoria do fim da história é recente, então não vale, né? Aí vem a B, a descoberta da necessidade o além do homem. Eu, sinceramente, eu não entendi essa opção, né? Para mim, não está fazendo sentido a leitura dela. Então, também não é, né? A saída do homem das ilusões gregas. Pelo contrário, né? Na Grécia não havia uma ideia forte das ilusões, mas havia uma ideia, começou a ocorrer cada vez mais uma ideia, né, de um questionamento dessas ilusões, né? Tanto que tem lá a teoria da caverna, né? Então, assim, não tem sentido isso também. Logo, dessa forma, tá? Para a gente, a opção correta aí vai ser a letra C, a saída do homem de sua menoridade racional. Beleza? Tá? Então, é justamente aquilo que eu falei. Para o Kant, o homem ele só passa a se tornar um homem esclarecido de fato, tá? Quando ele utiliza do conhecimento a que ele tem, tá? Para ele começar a pensar da sua própria maneira, né? Sabe por que é para o homem pensar? Não só para o homem pensar mais, tá? Mas, assim, essa saída é para o homem ele começar a pensar por conta própria. Mas aí, beleza. O homem que vai pensar por conta própria, ele pode ter um pensamento totalmente errôneo, ele pode, né, não chegar ao conhecimento de fato? Pode, tá? Porém, ele é um ser esclarecido por isso. Porque mesmo errando, ele está pensando por conta própria, tá? Então, a saída do homem da menoridade racional é quando ele utiliza do conhecimento que ele tem para pensar por conta própria, de forma racional, tá? É mais ou menos isso, enxergar com os olhos dele. É justamente isso. Ter uma visão de mundo dele, né? Então, por exemplo, é mais ou menos algo que se discute, né, até hoje no mundo da educação, né? Tem um filósofo que eu espero que em algum momento da vida vocês leiam, né, ou vocês entrem em contato com ele, que é o Jacques Rancière. É um filósofo francês, né? Agora que falei o nome do livro dele, né? Mas ele tem um livro, né, O Ódio à Democracia, e tem outro livro que trata sobre educação também. E aí ele fala o seguinte, que na área da educação, né, o mestre ignorante, lembrei o nome do livro agora, o mestre ignorante, ele fala no livro dele, né, que o objetivo da educação em si é fazer com que o aluno ele pense por conta própria, né? Então, por exemplo, quando a gente faz com que o aluno ele se torne um eterno dependente de um professor, a educação ela não fez sentido algum. Por quê? O objetivo da educação é transmitir conhecimento para esse aluno, né, que é considerado, né, lá atrás o ser sem luz, ele adquire esse conhecimento, ele, né, entre no mundo das luzes e ele passe a pensar por conta própria, né? Não que ele fique um eterno dependente de alguém para ensinar ele a fazer alguma coisa. Então, começa a se colocar justamente isso. É uma ideia que é muito influenciada, né, por conta desse pensamento do que é o esclarecimento, por conta desse pensamento que é, né, do período do iluminismo. Beleza, galera? Tranquilo? Matamos essa questão aqui? Ficou alguma dúvida?
Beleza, então. Vamos lá para 3 agora, tá? E aí a 3, ela vai falar aqui o seguinte para a gente. No horror dos tormentos, sua lamentosa existência, aos gritos balbuciados por suas vozes expirantes, ao espetáculo medonho de suas cinzas fumegantes, direis vós, eis das eternas leis, o cumprimento. Quem de um Deus livre e bom requer o discernimento, direis vós, perante tal amontoado de vítimas, Deus vingou-se, a morte deles é o preço de seus crimes. Que crime? Que falta que comentaram estes infantes sobre o seio maternos esmagados e sangrantes? Lisboa, que não é mais, teve ela mais vícios que Londres, que Paris, mergulhadas nas delícias? Lisboa está arruinada e dança-se em Paris. Poema sobre o desastre de Lisboa, né? 1756, o Voltaire escreveu, né, esse poema aí. E aí fala o seguinte, o escrito de Voltaire, que aborda todo o elemento trágico do terremoto que assolou Lisboa em 1755, carrega importantes críticas a pensadores de sua época, principalmente aqueles de posições mais otimistas acerca da criação, como Leibniz, e ao pensamento em vigor no período. A obra em questão se estabelece como exemplo do projeto iluminista na medida em que, e aí a fala o seguinte, nega a razão como princípio central. Então, assim, se a gente já sabe, né, as bases, né, de um movimento iluminista, a gente não pode falar, né, que essa daí é a resposta, né, para a nossa questão. Então, não pode ser, né, porque o iluminismo ele nunca vai negar a razão. A B, apresenta a natureza como algo que não deve ser estudado a fundo, pois haverá consequências, né? Essa B também é um absurdo, né? Se tratando de iluminismo, não pode ser jamais, tá? A C fala o seguinte, critica uma leitura que articula o fenômeno natural com os pecados, exemplificando a guinada racional deste período. Pode ser essa daí, né? D, deixa claro a crítica ao projeto português de Estado. Sim, tem nada a ver. Em nenhum momento ele fala em relação a isso. Aponta o homem como um animal social. Também em nenhum momento está trabalhando com isso, né? Mas, então, logo, se a gente cancelou todos esses daí, a resposta só vai poder ser a letra C, tá? No qual ele está fazendo uma crítica a toda aquela argumentação, né, que era uma argumentação pautada em questões religiosas, em crenças religiosas, porque existia ainda, né, na Europa muito forte, né, como as explicações para tudo que acontecia, tá? Explicações que não eram pautadas, né, no uso da ciência, no uso de explicações racionais, né? E aí é o grande ponto, né? Isso a gente tem que deixar claro também. Nem todo iluminista ele era ateu, né? Muitos não eram ateus, né? A realidade é essa. É a mesma coisa que eu falo em relação ao Renascimento, né? Todos os autores do Renascimento eles eram ateus? Não. Será que a maioria era ateu? Também não, né? A maior parte era cristã. No entanto, o que eles buscavam fazer? Eles buscavam, né, separar explicações religiosas de explicações racionais. Eles colocavam que nem tudo a gente podia, obviamente, explicar de forma, né, religiosa. Por quê? Fenômenos naturais tinham que ser explicados pautados em explicações racionais, pautados em observações da natureza. Foi algo, né, que o iluminismo trouxe, do que eu coloquei para vocês, do método cartesiano, duvidar de tudo. Então, o homem iluminista ele tinha que duvidar de tudo. E aí ele tinha que fazer as observações da natureza para tirar justamente as dúvidas de tudo aquilo que era colocado como certo, que era colocado, né, como verdade, como tradição, né, como valor. Então, ele coloca para a gente que deveria se fazer um questionamento claro
e, a partir desse questionamento, você conseguir chegar e explicar, né, os fenômenos naturais, principalmente, através do uso da razão. Tá? Então, né, o que ele está querendo colocar aqui é justamente isso, uma crítica, né, a todas aquelas explicações religiosas, né, para fenômenos naturais. Então, ele coloca ali, ó, que, por exemplo, não faz sentido algum, né, essas explicações racionais, né, essas explicações religiosas, perdão, quando se compara a vida que tinha em Paris, a vida que tinha em outra cidade agora, que não lembro qual ele falou. Então, repara, Paris tem uma vida boêmia, vamos dizer assim, né, muito maior que Lisboa. Só que quem atingiu Lisboa, quem atingiu, né, onde aconteceu o terremoto, foi Lisboa. Então, se você pegasse explicações religiosas, né, na lógica, quem teria que ser atingido seria Paris, porque tinha uma vida boêmia, né, uma vida que não condizia, né, com a doutrina religiosa, muito diferente do que aconteceu em Lisboa. Então, ele questiona justamente essas explicações religiosas para, né, legitimar o uso da razão nas suas ideias, para legitimar o uso da razão nas suas pesquisas, essas coisas como um todo. Beleza aqui também? Tranquilo? Alguma dúvida nessa? E aí, vamos lá. Lucas, quando podemos falar com você? Na 2, Manuel, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual foi a 2. A 2 é C. A 2 é C também. Tá? A 2 foi C. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Manuel. C, tá? Vamos lá agora para 4. A 4 vem e fala o seguinte aqui para a gente, tá? O iluminismo representa a visão de mundo da intelectualidade do século XVIII, podendo ser apontado como parte do seu ideário. Aí vem a A, combate às injustiças sociais e aos privilégios aristocráticos. A B, fortalecimento do Estado e o cercamento das liberdades. A C, valorização do despotismo esclarecido. A D, o triunfo da religião diante da razão e da ciência. A E, busca pela ausência de religiões no mundo. Né? Aqui a gente já pode ver duas opções que são extremamente absurdas. Né? A E, busca pela ausência de religiões no mundo. Em nenhum momento o iluminismo defendeu isso. Né? Em nenhum momento mesmo. Pelo contrário, o iluminismo ele sempre defendeu a existência das religiões, mas principalmente uma separação entre religião e política, entre a moral política e a moral religiosa. Então, eles sempre defenderam isso, não tem nada a ver uma busca pela ausência de religiões no mundo. Absurdo isso daí. A D fala o seguinte, o triunfo da religião diante da razão e da ciência. É mais absurdo ainda, né? Pelo contrário, está querendo colocar que o uso da razão para explicações, né, de fenômenos naturais, para explicações políticas, né, tenha que ocorrer o uso da razão e da ciência em detrimento da religião. Né? Então, não pode ser essa também. A C, ela vem e fala valorização do despotismo esclarecido. Não, a gente não falou sobre despotismo esclarecido na nossa última aula. Mas vamos lá, o que é o despotismo esclarecido? Assim que, né, começaram a surgir e a pintar, né, o movimento iluminista e os seus pensadores do iluminismo com as suas teorias, ou no campo político ou no campo econômico, né, as monarquias absolutistas da Europa, ou seja, os monarcas absolutistas da Europa, para não, né, sofrerem uma oposição cada vez mais intensa, uma oposição cada vez maior, eles começaram a utilizar de ideias do movimento iluminista, ou seja, eles começaram a absorver ideias do movimento iluminista e algumas dessas ideias eles passaram a utilizar nos seus governos monárquicos. Tá? Ou seja, os monarcas absolutistas absorveram algumas ideias, tá, do movimento iluminista e utilizaram nos seus governos.
Por quê? Eles estão começando a se tocar do absolutismo que eles têm? Não, tá? O que eles estão fazendo? Eles utilizam dessas ideias para não perderem o poder deles. Então, a partir desse momento, eles passam a ser chamados de déspotas esclarecidos. Ou seja, eles continuam sendo absolutistas, mas eles têm um conhecimento do que eles estão fazendo. E aí eles adotam algumas medidas, né, para passar uma impressão, né, de que eles estão aderindo a esse movimento iluminista, de que eles estão afrouxando, vamos dizer assim, esse autoritarismo por parte deles. Né? No Brasil, por exemplo, né, a gente vai ter, né, não a ideia de um déspota esclarecido, porque ele não era um déspota, né, mas a figura do Marquês de Pombal, que vai fazer uma série de reformas, né, iluministas aqui na colônia brasileira. Né? Agora, puxando para o que a gente vai ver em algum momento desse ano ainda, né, na Europa a gente vai ver, por exemplo, a Catarina II, tá, da Rússia. Quando a gente for falar provavelmente de Revolução Russa, em algum momento eu vou falar muito rápido, pelo menos, dela. Catarina II foi uma déspota esclarecida. Ela fez algumas séries de reformas, né, na Rússia também. Tá? Então, assim, o despotismo esclarecido é isso. Monarcas absolutistas que passam a utilizar, né, do movimento iluminista para eles permanecerem no poder, para se manterem no poder. Beleza? Então, né, não pode ser a C também. A B, fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades. Não. Né, vai na contramão também do movimento iluminista, não pode ser. E a A, combate às injustiças sociais e aos privilégios aristocráticos. Justamente essa é a resposta, né, por exclusão de outras todas, mas também baseado naquela ideia que a gente sempre fala, que era uma luta contra a influência religiosa na política, contra o privilégio da classe, do clero, né, dos estamentos do clero e da nobreza, uma busca por uma igualdade. Né? Porém, essa igualdade era uma igualdade, deixando sempre claro que era uma igualdade jurídica. O movimento iluminista em si não vai lutar por uma igualdade social e econômica. Tá? Em nenhum momento a gente vai ver isso claro. A não ser quando a gente começar a ver um pouquinho para o Rousseau. Né? Aí o Rousseau ele vai ter essa ideia. Tranquilo? Ficou alguma dúvida aqui nessa 4, gente? Vamos partir para 5 agora. Aí é A, tá? Letra A, gente, perdão. A resposta da 4 é a letra A. Vamos lá para 5. E aí 5 fala o seguinte, tá? O iluminismo surgiu na França no século XVIII e se caracterizava por procurar uma explicação racional para todas as coisas. É correto afirmar que a filosofia iluminista preocupou-se com o estudo da natureza, por isso, acreditava-se em Deus e no poder da igreja para chegar a ele. Mais ou menos correto. Tá? Bem mais ou menos mesmo, né? Muito para menos. Tá? A filosofia iluminista se preocupou com o estudo da natureza. Sim, beleza, correto. Acreditava em Deus? Acreditava. Tá? E no poder da igreja para chegar a ele? Beleza. Tá? Isso sim. Mas não havia uma relação entre acreditar em Deus, tá, e o poder da igreja para se preocupar com o estudo da natureza. Né? Não havia essa relação para o movimento iluminista. Não. Eles podiam acreditar em Deus, ninguém negava isso, né, e o poder da igreja para chegar a ele, porém, aqui está aqui e ciência está aqui. Beleza? Então não pode ser a por conta disso. A B. Seus pensadores eram divididos em 2 grupos, os filósofos e os economistas, sendo estes últimos defensores de uma economia totalmente supervisionada pelo Estado. Né? Assim, a primeira parte da questão até posso concordar, né? Por mais que eu coloque os economistas num campo, né, junto com os filósofos, para mim não tem como desligar. Mas beleza, essa primeira parte está show. Sendo estes últimos defensores de uma economia totalmente supervisionada pelo Estado.
aí a opção erra toda, tá? Porque os filósofos economicistas, né, desse período do iluminismo, eles lutam pelo liberalismo econômico, ou seja, pela não interferência do Estado na economia. Não pode ser a B por conta disso daí. Vamos lá agora para C. Os déspotas esclarecidos, monarcas e ministros europeus adeptos de ideias iluministas, modernizaram seus estados, abandonando o poder absoluto. Justamente isso que eu acabei de falar na 4. Não abandonaram o poder absoluto. Mantiveram o poder absoluto. Porém, com algumas ideias iluministas. Então, não pode ser a C. D. Para corrigir a desigualdade social, era preciso modificar a sociedade, dando a todos liberdade de expressão e de culto, além de proteger contra a escravidão, a injustiça, a opressão e as guerras. Resposta correta da 5 é a letra D, beleza? Agora vamos lá para E. Um de seus maiores pensadores foi Montesquieu, que escreveu o Contrato Social, no qual criticava a igreja e defendia a liberdade dos homens. Não foi o Montesquieu, tá? O Montesquieu, ele vai ser o pai, né, da teoria da tripartição dos poderes, tá? Então, Montesquieu ele vai escrever o espírito das leis. Quem vai escrever o contrato social e é iluminista, tá? Vai ser a figura do Rousseau, tá? O John Locke, ele também escreve, né, uma teoria sobre o contrato social. Porém, a gente não considera ele como um iluminista em si. A gente considera o John Locke como um dos pais, um dos que levaram, né, ao movimento iluminista em si, tá? Então, quem escreve o contrato social nessa questão aí é o Rousseau, não é o Montesquieu. Montesquieu, ele escreve o espírito das leis. Logo, resposta correta dessa aí é a letra D. Beleza, gente? E aí, ficou alguma dúvida em relação a alguma questão? Ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa que a gente falou aqui? Sinalizem para mim. Beleza, tá. Show de bola, então. E aí, gente, seguinte, vocês acharam que deu certo esse modelo, esse método também de fazer? Ou não? Né? Porque se não deu certo, a gente vê outra coisa. Se deu certo, a gente continua. E aí, na semana que vem, né, a gente vai para a matéria, né? E aí, não sei o que a gente vai falar. Ah, sei sim. A gente vai falar sobre independência dos Estados Unidos, tá? Então, na semana que vem, a gente fala sobre independência dos Estados Unidos. E aí eu mando 5 exercícios para vocês, tá? E aí, na outra semana, né, que eu já estou perdido, acho que vai ser já a segunda semana de junho, vou mandar mais exercícios e aí a gente corrige esses exercícios também, igual a gente fez aqui, para tentar tirar as dúvidas, tá bom? É o seguinte, tá faltando 1 minutinho aqui para eu encerrar de vez. Qualquer dúvida que vocês venham ter, pode entrar em contato, não tem problema nenhum, tá bom, gente? E outra coisa, eu vou botar o vídeo dessa aula aqui já. Ela só vai salvar e aí já jogo no YouTube e depois coloco lá no Escola Web. Valeu, gente? Tá? Então, vou fechar aqui a conversa pra gente. Não deixem de estudar. Quem quiser já estudando, né, vai ser Independência dos Estados Unidos que a gente vai falar, tá? Revolução Americana, tá bom? Se cuidem, tá? Até semana que vem, gente. Um abraço para todo mundo, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Valeu, gente. Até!